Fala família, bem-vindos ao canal Brasil em Foco e essa notícia vem diretamente com Deltan Dallagnol. Vazam áudios da lobista do Careca que explodem Lulinha. Fiquem até o final para entender tudo com clareza e vamos deixando os créditos na plataforma para o Deltan Dallagnol. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. E já se inscreve, ativa o sino e compartilha esse vídeo para que chegue a mais pessoas. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Atenção, que vazam áudios da lobista do Careca do INSS que explodem o Lulinha. O vazamento dos áudios bomba acaba de colocar o filho do presidente da República Lula, o Lulinha, dentro da casa da lobista do Careca do INSS, que é o personagem aí que está no centro do escândalo do INSS, aquele que roubou bilhões dos aposentados. Lê comigo a coluna da Andresa Matais e do André Chalders que saiu aí no Metrópolis. E em seguida vou te mostrar o áudio e muito mais. Uma troca de mensagens de áudio entre a lobista Roberta Lussinger e sua ex-empregada doméstica mostra que o empresário Fábio Luiz Lula da Silva Lulinha, o Ronaldinho dos negócios, fazia parte da rotina da casa que a Roberta mantinha em Brasília. As mensagens foram anexadas pelo advogado da ex-funcionária Eudene Gomes ao processo que ela move contra a Roberta Lussinger. Bora ouvir o áudio juntos? Bora lá? Vamos aqui para você ouvir com seus próprios ouvidos, mas olha só. Presta atenção no seguinte, o que tem de relevante nesse áudio que é para você prestar atenção? É para você ter aqui a prova documentada da proximidade dos dois, que o Lulinha frequentava a casa da Roberta, a lobista do Careca do INSS. Oi, Zilda, tudo bem? Como você tá? Como estão as coisas aí? Me dá informações, tá tudo bem? Se Rafa tá se comportando bem, me mantém informada. E semana que vem o seu Fábio tá indo. Prestou atenção? E aí vai com visita e vai ficar lá no quarto das kids. Aí você arruma as camas de criança para os adultos que vão ficar sem os lençóis de criança. Ou seja, o Lulinha ele tinha liberdade não só de ir para a casa dela, mas de ir e levar inclusive pessoas, visitantes. Frequentava a casa quase como se fosse dele. E aí tem a resposta da funcionária quando a patroa está fora. A casa, diz ela, está muito vazia. Por quê? Porque está faltando você e seu amiguinho. O endereço ali, gente, é uma quadra 46 do Lago Sul, um dos metros quadrados mais caros de Brasília. Foi lá que a lobista postou uma foto em dezembro, logo depois de ter sido alvo de mandado de busca e apreensão na Operação Sem Desconto. E agora veja o contraste que mostra quem é quem nessa história. Para além desse primeiro processo da ex-funcionária contra a lobista Roberta pedindo indenização, existe um segundo processo e ele nasceu de uma promessa. A lobista ela teria prometido comprar uma casa para empregada em Itapuã, que é um bairro popular de Brasília. Só que a promessa não se concretizou. Olha, promessa não concretizada me lembra o Lula, né? Ou seja, sobrava dinheiro para bancar a viagem internacional do filho do presidente, mas não sobrou para cumprir a palavra dada a quem trabalhava para ela. Será que o PT vai criticar e vai defender a trabalhadora? Você já viu alguma nota aí do PT dizendo absurdo, tá tudo errado? O que você acha, hein? Olha, e nesse segundo processo que aparece o trecho mais bombástico aí de todos que está repercutindo. Diz lá, no curso das tratativas, sobreveio situação envolvendo o marido da ré, o empresário Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido publicamente como Lulinha, fato que culminou na saída do casal do país. Opa, como assim? Quer dizer que o advogado na segunda ação disse que o Lulinha e a lobista do Careca são um casal? Ora, como assim? Peraí, a lobista Roberta, ela é best friends forever, BFF, ela é super amiga da esposa do Lulinha. Elas até têm uma tatuagem igual que elas usam, que elas fizeram em homenagem a essa amizade. Então essa história está mal explicada, pode até ter sido um equívoco do advogado, ou então pode ter mais coisa, até a gente aí enriquecendo junto, ficando junto. Olha, isso aqui, vamos dizer, são as palavras de uma das partes do processo trabalhista, pode não se confirmar, pode não ser fato, pode ter sido um equívoco, mas é um fato muito importante para as investigações que mostram uma grande proximidade. Porque o que antes era uma relação de amizade entre eles passa a ser algo mais íntimo, mais próximo, duradouro, a gente não sabe. E eles nunca admitiram essa relação, sempre disseram apenas ser amigos. Se são de fato algo além disso, isso significa que eles mentiram para todo mundo, inclusive para a PF.
E agora, olha o mais engraçado dessa história toda, gente. Depois que o STF abriu 3 inquéritos criminais para investigar o Lulinha, o PT veio com a história de que ele é um pobre coitado. Gente, isso aqui é inacreditável. Lê comigo a manchete do Poder 360 aqui, ó. Tá aí a matéria. Lulinha vive em condições precárias na Espanha, diz vice-presidente do PT. Gente, eles não têm vergonha na cara? É isso mesmo? Olha aí. Conheço o Fábio Lula. É um cara que vive em condições espartanas, precárias na Espanha. Imagina, um presidente que está há 3 mandatos, se os filhos tivessem cometido ilicitudes, hoje era para esse cara estar rico. Disse em entrevista ao Poder 360, Lulinha vive em Madrid, capital espanhola. Gente, que piada! Será que a gente está falando do mesmo Lulinha, o Ronaldinho dos negócios, que teria recebido aí mesadas de 300 mil, que teria recebido aí mais de dezenas de milhões de reais, segundo uma testemunha? Que lá na Lava Jato a gente investigou por ter recebido milhões e milhões do esquema com a Oi, até o Supremo Tribunal Federal derrubar tudo? Será que é a mesma pessoa? Nem parece a mesma pessoa. Olha, manda aí nos comentários a sua solidariedade com o povo. E vamos com umas notícias no site Diário 360. Haddad chama vice de Flávio de pouco qualificado e redes resgatam fala sobre estudos em economia. A declaração do ministro repercutiu nas redes sociais, onde usuários recuperaram vídeo antigo sobre sua formação em economia. Fernando Haddad criticou duramente a escolha do deputado federal Alfredo Gaspar para ocupar a vaga de vice na chapa presidencial de Flávio Bolsonaro. Durante a agenda pública em Iguapé, no interior de São Paulo, Haddad classificou a indicação como uma das piores que se poderia imaginar. Ao comentar o nome escolhido para compor a chapa, Haddad também afirmou que não esperava a ousadia de colocar uma pessoa tão pouco qualificada nessa posição, elevando o tom das críticas contra o adversário político. O ministro ainda utilizou Geraldo Alckmin, atual vice-presidente da República, como parâmetro para a sua avaliação. Haddad destacou a longa trajetória política e administrativa de Alckmin, ao argumento que o cargo exige experiência e preparação. As declarações rapidamente repercutiram no cenário político e ganharam espaço nas redes sociais, principalmente entre apoiadores e adversários das duas chapas que disputaram as eleições presidenciais. Em reação à declaração de que Alfredo Gaspar seria pouco qualificado, usuários das redes sociais passaram a resgatar um vídeo antigo de Fernando Haddad falando sobre o próprio período de estudos na área da economia. O trecho voltou a circular acompanhado de críticas ao ministro e passou a ser utilizado como resposta à avaliação feita por Haddad sobre a qualificação do vice escolhido por Flávio Bolsonaro. Publicações reproduziram a fala antiga de Haddad sobre ter estudado a economia por pouco tempo, estabelecendo uma comparação direta com a crítica feita por ele à qualificação de Alfredo Gaspar. O episódio transformou a declaração sobre o vice de Flávio em mais um embate político nas redes, com internautas recuperando declarações antigas de Haddad para confrontar seu discurso atual. Alfredo Gaspar é deputado federal por Alagoas e foi escolhido por integrar como vice a chapa encabeçada por Flávio Bolsonaro na disputa pela presidência da República em 2026. Com a campanha eleitoral avançando, o confronto entre governo e oposição também ganha força por plataformas digitais, onde declarações atuais e vídeos antigos de candidatos recuperados e utilizados no debate eleitoral. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.